Vamos ler dos 60. João 6, 60. Vamos lá. Quem encontrou, diga amém. João capítulo 6, verso 60. E quero que vocês, por favor, permaneçam com as vossas Bíblias abertas. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Jesus perguntando: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Esse capítulo ele é encerrado de uma forma bem pálida, bem triste, como vocês puderam ver. E, como eu falei, eu pedi a Deus uma palavra e o Senhor colocou no meu coração para não voltar atrás. Digam comigo. Para não voltar atrás. Mais uma vez. Para não voltar atrás. Muito bem. Essa parte nós extraímos aí do versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos, olha aí, verso 66, tornaram para trás e não andavam com ele. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre para não voltar atrás. Agora digam comigo para memorizar. Para não voltar atrás. Não se pode negar, queridos irmãos, que atualmente muitas pessoas que se dizem cristãos estão negando a fé, estão abandonando a fé, estão deixando de ler a Bíblia, de orar, de se consagrar, de servir ao Senhor. Mas não é só isso. Hoje muitos ousam a não falar mais de Jesus. Não tem o impacto da glória de Cristo, não tem o coração rendido por Cristo, cheio de Cristo, não tem prazer de falar dele, glorificar o nome dele, exaltar a ele, porque na verdade não tem Cristo. Quem tem Cristo tem alegria, amém. Quem tem Cristo tem amor, quem tem Cristo tem o gozo da salvação na alma e não abandona a fé. Olha, quem tem Jesus de verdade não volta atrás. Eu quero dizer para vocês isso aqui. E deixa eu dizer mais, não tem crise, não tem solidão, não tem isolamento, não tem trabalho, não tem país, não tem capital. Vocês sabem que a igreja ela começou servindo a Deus dentro de cemitério, dentro de covas, cavernas. Era assim que o povo de Deus servia. Eu me lembro que eu li de um pastor que em um dos países comunistas, um pastor, ele construiu uma igreja, depois o regime foi lá destruir a igreja. E ele tinha amor por aquela igreja que ele havia feito. E um dia ele foi lá. Eles transformaram aquele templo, não destruíram, transformaram em uma casa de arma. E o pastor foi ver aquele templo. Quando chegou lá, alguém perguntou: o que você está fazendo aqui? Disseram: esse aí é o pastor daqui. E aí fuzilaram ele dentro da própria igreja que ele havia feito. Mas nunca negou a fé. Ainda hoje, cristãos no mundo todo sofrem perseguições, deles que nesse momento são perseguidos, aflitos, mas não abandonam a Cristo Jesus. Talvez que você esteja aqui e diga: é tão difícil aqui em Londres, é tão difícil servir a Deus aqui, nós vivemos para o trabalho. Mas eu tive
com um pastor amigo meu, e ele recentemente esteve lá na nossa capital, ele esteve na nossa igreja, ele é da África, e ele disse para mim: pastor Aziel, agora mesmo eles fizeram uma construção e um bombardeio destruiu uma boa parte dos templos dele. E aí pessoas que passam o dia todo sem comer e que vão para o culto e ficam no culto o dia todo alegre, com fome, mas adorando ao Senhor Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa. Paulo diz em Romanos 8,35, que diremos pois destas coisas, não é isso? Ele diz: nada nos separará do amor de Cristo. O amor de Cristo não depende da capital, não depende do estado, não depende da situação financeira. O amor de Cristo é fé, gente. E quem tem a fé verdadeira não abandona. É isso? Então é isso que eu quero trazer para vocês esta noite. Eu perguntei para Deus: Senhor, eu sentei, passei dias estudando, orando, buscando a Deus, e Deus colocou essa última palavra aqui, hoje neste culto para nós. E aí eu coloco aqui uma coisa. Nós sabemos que Jesus nos alertou que tudo seria difícil no final do tempo. Sim ou não? Sim. Nunca houve, tem irmão que diz: meu Deus, como é que nós vamos ser crente numa crise dessa, numa situação dessa, falsos pastores, escândalo, roubo? Não, se você se abala é porque você quer. Basta você abrir a sua Bíblia, Mateus 24:12, Jesus disse assim: nos últimos dias surgirão falsos profetas, falsos cristos. Em Mateus 18, Jesus diz: ai por quem vem o escândalo. O escândalo vem. Tem irmão que diz assim: pastor, mas vai ser difícil, vai ser pior. Se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo 3, Paulo diz assim: e virão tempos trabalhosos. Lá no grego é kalepoi. Sabe o que é kalepoi? Tempos endemoninhados. É a mesma palavra que aparece, pastor, em Marcos 5, é a mesma palavra que aparece em 2 Timóteo 3. Paulo diz em 1 Timóteo 4, ele fala assim: olha, o Espírito expressamente diz, ou seja, sem dúvida, sem questionamento e sem erro, o Espírito diz: muitos apostatarão da fé, para ouvirem o quê? Doutrinas de demônios. Então preste bem atenção, não é questão de crise financeira apenas, não é questão de escândalo apenas. A coisa ela vai se intensificar mais, ela vai ser pior. Agora, uma coisa é certa: quem tem Jesus no coração, quem aqui tem ele no coração? Quem tem Jesus não volta atrás. Oh, aleluia. É isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, ele diz assim: é impossível aquele que foi iluminado. E a Bíblia diz em Efésios 1,18, Paulo falou assim: tendo os olhos do coração iluminado. A Bíblia diz lá na palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Paulo diz: por tudo eu padeço estas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Só quem crê nele, levante a mão e diga glória a Deus. Então vire para o seu irmão e diga aí: eu não vou voltar atrás. Diga: eu não vou voltar atrás. Pode ter crise, pode ter crente falso, pode ter crente mentiroso, pode ter escândalo pastoral. Você não aceitou pastor, você não aceitou irmão, você aceitou a Jesus. E quem tem Jesus fica. Quem glorifica a Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é muito importante, irmãos, porque hoje as pessoas, eu quero dizer para vocês que estão aqui, quem está pela internet nos acompanhando, tem aqueles que também voltam atrás por causa das filosofias, das ideias que se pintam sobre Jesus, não é assim? Lá no mundo acadêmico, eles não discutem isso que eu estou discutindo aqui com vocês. Mas se vocês analisarem, John Dominic Crossan, perguntaram para ele: quem é Jesus? Ele disse: Jesus era simplesmente um carpinteiro. Jesus era simplesmente um pedreiro, porque eles dizem que a palavra aplicada a Cristo é que ele fosse um carpinteiro, um pedreiro. Mas se nós analisarmos isso, ele diz assim: alguns que são da linha acadêmica falam assim: Jesus era simplesmente um poeta, Jesus era um sábio, um guru. Eles não querem aceitar o Cristo da Bíblia, mas inventam Cristo.
Um Cristo que eles mentalizam. Marcos Borges perguntaram para ele: quem é Jesus para você? Ele disse simplesmente: Jesus, o Jesus histórico. O Jesus histórico não existe. O Jesus histórico é uma fabricação dos discípulos. Bauer, que era um liberal, também falou a mesma coisa. A igreja, os discípulos, inventaram essa história de que Jesus ressuscitou, inventaram essa história de que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus era um simples homem. Se vocês analisarem a própria história, vocês vão ver que Rudolfo Bultmann, ele dizia que o mais importante era crer no Cristo da fé e não no Cristo histórico, porque esse Cristo histórico não seria real, não seria verdadeiro. Olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na ciência, eles não creem nisso aqui não. Jesus que tem poder, Jesus que cura, Jesus que ressuscita, Jesus que liberta, nada disso. Por quê? Porque eles fabricam Jesus Cristo. Então, Bauer pensava assim, John Dominic Crossan pensava assim, se vocês pegarem Marcus Borg, ele pensava assim, Rudolfo Bultmann pensavam assim. Agora, como é que a Bíblia fala de Jesus? Eu quero falar isso com vocês. Nós sabemos que o nosso Jesus pode, quem quiser inventar história, pode Harvard inventar história, pode Cambridge inventar história, pode sociólogo, filósofo. Uma coisa é que nós estamos lá em Mateus 28, ele não está aqui, já ressuscitou e vive para todo sempre. Só quem crê, diga glória. Mas quem está pronto para ouvir a palavra de Deus? Então vamos para o texto. Irmãos, esse texto aqui, agora vamos lá. Esse texto aqui, ele é um texto maravilhoso. Os 4 evangelhos, escutem bem, os 4 evangelhos narram essa história. Mas apenas todos os outros evangelhos, pastor, ele diz que Jesus ensinava. Esse aqui não apenas diz que Jesus ensinava, João 6. O capítulo 6 de João diz o que Jesus ensinou. Ouçam bem, Jesus, ele deixa bem claro que esse capítulo 6, Jesus ensinou. Todos os 4 evangelhos narram a multiplicação dos pães. Mas apenas João, ele é bem categórico em afirmar, em dizer o que Jesus ensinou naquele dia. E para vocês analisarem, do capítulo 1, aliás, do capítulo 6, verso 1 até o 71, ele vai falar só sobre o pão. Digam comigo, pão. Pão. Digam comigo, pão. Pão. E se vocês analisarem, o texto já começa dizendo, ouçam bem isso, o texto começa dizendo que Jesus estava em regiões altas. Por isso que vai aparecer aí a palavra montanha. Mas o mais importante é que você vai analisar que Jesus começa mostrando que, aliás, João começa mostrando que Jesus Cristo seguia uma grande multidão. Digam comigo, seguia o quê? Para você entender o contexto histórico. O que seguia Jesus? Se você pegar o versículo 2 e se você pegar o versículo 5, a Bíblia diz 2 vezes, e uma grande multidão o seguia. Vamos lá? E uma grande multidão o seguia. Quem era que seguia Jesus? Uma grande multidão. Só que nós vamos ter aqui um pequeno problema. Por que o texto começa falando que uma grande multidão seguia a Jesus? Se vocês atentarem, aqui Jesus vai realizar o primeiro milagre. Ele vai suprir 2 necessidades. Uma, ele vai suprir a necessidade da multidão. Segundo, ele vai suprir a necessidade dos discípulos. A necessidade da multidão é que a multidão foi atrás de Jesus porque Jesus tinha o que dar para elas. Eles foram atrás do quê? De Jesus. Mas por que foram atrás de Jesus? Porque Jesus tinha o quê? Vamos lá. Jesus tinha o que dar para aquelas pessoas. Ele tinha milagre para o corpo físico e ele tinha pão para o corpo físico. Esses 2 milagres, eles estão no nível do corpo físico. Ouçam bem para vocês entenderem. Há muita gente que quer Jesus, pastores, líderes, há muita gente que quer Jesus, mas quer o Jesus apenas para as suas necessidades físicas. Entenderam? Querem o Jesus apenas para a cura do corpo, querem o Jesus apenas para libertá-los de problemas emocionais, psicossomáticos, querem Jesus apenas para o pão, que ele proteja e me dê a minha casa própria, e me dê o meu carro, e me dê... Se ele fizer isso, ele é Jesus para você.
Só que o evangelho não trata dessas premissas. Aleluia. O evangelho não tem nada a ver com teu carro, com a tua casa, com teu dinheiro. Tudo isso vem com o trabalho. Evangelho é a redenção. Jesus não veio para morrer na cruz e nos dar carro, casa nova, dinheiro no banco. Ele veio para nos dar salvação. Se você não entender esse mistério, se você não entender essa dimensão, se você não entender essa metafísica, você não vai viver a verdadeira fé. Aí é o seguinte, igreja vai, igreja vem. Hoje ela está cheia, é o efeito sanfona, não é assim? Hoje ela enche, hoje ela seca. Amanhã tem um bocado de gente aqui pulando e dando glória. Por quê? Porque tu tem uma casinha boa. Porque a tua dispensa está lotada. Mas se faltar, e se a doença vier, e se o desemprego chegar, e se você não puder ter mais saúde perfeita, você vai querer ele? Ou vai voltar atrás? Aleluia. Quando pegaram Policarpo e disseram para ele, nega teu Cristo e nós vamos poupar a tua vida. Ele disse, negar ele como? Há 50 anos ele foi fiel comigo. Aleluia. Eu não posso voltar. Aleluia! Glória a Deus! Tem irmão que topa numa pedra, aí dói o... Jesus, tu não estava vendo que tem essa pedra? Ele quer que Jesus guie os passos dele até dessa forma. A multidão seguia Cristo. E observem bem que eu vou mostrar o problema como é sério aqui. A multidão seguia Cristo, uma grande multidão. 2 vezes o texto fala. E aí de repente ele olhou e viu uma grande multidão. Não foi assim? Sim. Viu uma grande multidão. Aí ele, para testar Filipe, ele disse, Filipe, vem cá. Vamos dar de comer, dá de comer essa gente. Só para vocês entenderem que os discípulos de Jesus não eram bestinha, o Filipe fez logo um cálculo. Tem tantas pessoas, ele calculou 200 denários eram necessários para comprar pães. Então ele disse assim, ó Jesus, vai precisar 200 denários. A cidade mais próxima era Betsaida. Então ele disse, ó, não tem como e já é tarde. Jesus disse assim, manda o povo se assentar. De repente vocês podem analisar no próprio texto, aí aparece quem no texto? André. André, esse parece que tinha uma fé melhor. Um era calculista e o outro tinha fé. Ele disse, eu encontrei um rapazinho que está no meio da multidão, que tem o quê? 5 pães e 2. O texto diz que era pão de cevada. Pão de cevada é pão de pobre. Só quem andava atrás de Jesus eram os pobres. Aleluia. Em Lucas, se você analisar, diz que mulheres ricas seguiam a Jesus. Mas a multidão aqui era pobre, era necessitada, era carente. Estava atrás de Jesus. Essa multidão era de judeus. Jesus disse assim, sentem na relva. Sentar na relva, era primavera. Sentou na relva. Ele pegou e deu graça e entregou os pães, partiu e deu para os discípulos. Não houve show nem exibição, porque a multiplicação estava no partir nas mãos de Jesus. Vem para a igreja. Querem show de milagres, querem show de pulo. Gente, isso não sustenta a fé. Fé é você saber quem é Ele. Fé é você saber quem é Jesus. Naquele momento, Jesus terminou de multiplicar os pães. E aí os cálculos de Filipe não deu certo, porque ele fez um cálculo que era necessário 200 denários. E a Bíblia diz que sobrou ainda quanto? 12. O número dos discípulos cheio. Jesus não gosta de bagunça. Jesus não deixa ninguém ir para casa faltando alimento. Vocês podem observar que ele diz assim, sentem na relva que eu vou dar comida. Eu não vou fazer fila para vocês. Podem ficar tranquilos. E ele alimentou. Tinha quantas pessoas, mais ou menos, que a Bíblia diz? Fora mulheres e meninos, quase 5.000 pessoas. Aí você calcula. Aí vem o mais interessante. Jesus termina de alimentar a multidão. Amém? Todo mundo está feliz, barriga cheia, alegre. Pronto, vamos para casa. A mãe agarrou no meninozinho, na mão do meninozinho, né? Ô, meu filho, como é que tu tá? A barriguinha? Eu disse, ô, mamãe. Eita, hoje eu comi pão demais, né? Assim. E tu, meu filho, mamãe. E misturado com peixe, pão. E aí peixe, foram para casa. Só que Jesus disse assim para os discípulos, vão para Cafarnaum. Se dirijam, pegaram o barco e foram. Quando estava já a aproximadamente 190 metros, já era tarde, era escuro, os discípulos começaram a sentir uma grande tempestade. A escuridão impossibilitava uma visão clara. E o que eles fizeram? Começaram a ter medo. Mas o medo vai piorar porque Jesus vem andando sobre as
as águas. Então eles disseram: o que é aquilo? Tempestade, escuridão e mais alguém andando nas águas. Eles temeram. Jesus disse: não se assustem, porque sou eu. Ele atendeu a necessidade do povo e agora atende a necessidade de quem? Dos discípulos. Quem entendeu, diga amém. Agora o negócio vai piorar. É aqui que eu quero começar com vocês. Quando ele terminou, ele chega do outro lado. Ele não tinha pego o barco. A multidão rodeou tudo. E chegaram: Jesus, tu já chegou, porque nós não vimos entrando tu no barco. Onde era que tu estava? Jesus diz: vocês não estão atrás de mim. Aleluia. É aqui, irmãos. Glória. Vocês não estão atrás de mim com propósitos bons. Vocês estão atrás de mim por causa da comida. Ouçam bem isso. Ele multiplicou os pães, mas a barriga secou. E o povo fez de tudo para ir atrás dele. Quando ele chega lá, ele diz assim: olha, vocês não estão atrás de mim por causa da palavra. Vocês estão atrás de mim por causa da comida. Jesus nunca engana ninguém. E Jesus não quer você aqui dentro da igreja atrás de coisas. Aleluia. Ele não quer você aqui atrás de revelação, atrás de profecia, atrás de pastor, atrás de pregação bonita. Ele quer você atrás da verdade. Aleluia! Glória dele. Um bocado de membro ele vai perder. Porque Jesus não poderia ter feito essa pregação. Ele olha e diz assim: vocês estão atrás de mim só pela comida física. Essa comida física vai alimentar vocês. Vai alimentar vocês apenas alguns dias. Esse pão só alimenta o físico. Não é assim que ele diz? Agora prestem bem atenção, irmãos. Prestem bem atenção. Houve o milagre do pão quando Jesus multiplicou, sim ou não? Sim. Mas era um milagre espiritual? Não. Por que não? Porque Jesus trabalhou apenas o material. Há milagres, olhe bem, há milagres que são apenas para servir um propósito específico. O pão foi um milagre quando Jesus multiplicou, mas era uma comida material. Aleluia. A tua cura física pode ser um milagre para você, mas pode não provocar uma mudança espiritual em você. É por isso que Jesus disse, quando colocaram o paralítico perante ele, ele disse: filho, perdoados são os teus? Ora, se o homem queria era a cura física. Aí eles disseram: olha, então ele está dizendo blasfêmia, porque só quem pode perdoar pecado. Ele disse: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ele disse: levanta e anda. Mas primeiro Jesus sabia que aquele homem tinha muitos pecados que iam impedir ele de viver a bênção espiritual. Às vezes tem irmã que vem aqui na igreja, tem irmão que chora: Jesus me toca, Jesus, Jesus, mas está cheio de pecado. E a cura que você precisa primeiro é espiritual. Às vezes tem pessoas aqui que podem estar aqui. Lá no Brasil está assim, igrejas lotadas de pessoas, mas é porque a empresa quebrou, a loja quebrou, é porque está lá: Jesus, se tu abrir a loja de novo, eu vou te servir. Jesus disse: vocês têm que trabalhar é pela comida que permanece. Porque essa que perece é pelo esforço, é pelo trabalho, é pela inteligência. Aleluia. Os maiores homens mais ricos do mundo não são cristãos. Os homens mais ricos do mundo são ímpios, ateus. Bill Gates é crente? E aí? Steve Jobs, que morreu, era crente? Não. Mas eles trabalhavam pela comida que perecia. Nós temos que saber o que é que vai dar espiritualidade para mim e o que é que vai dar só materialidade para mim. O que você vem fazer no culto? O que você vem fazer na igreja? Se Jesus, quando andou nesta terra, o cenário era de pobreza, escravidão e miséria, por que ele não pregou contra isso? Mahatma Gandhi disse que gostava muito de Jesus quando ele pregou o Sermão da Montanha, mas ele só leu do capítulo 5 primeiro até o 8. Ele não leu o restante.
Todo mundo acha lindo. Vamos multiplicar os pães. Vamos servir ao próximo. Vamos fazer, mas eles não gostam de Jesus quando ele diz arrependei-vos. Aleluia. Eles não gostam de Jesus quando ele diz nascer de novo. Glória a Deus. Eles não gostam de Jesus quando Jesus diz ai de vós. O Jesus que eles querem é o Jesus na caricatura, na pintura, na imagem de um ser bonzinho que aceita todos. Jesus disse assim, vamos trabalhar pela comida que não perece. Aleluia. Agora vem lá, só para você ver como é o povo. Glória a Deus. Agora há pouco, eles viram Jesus multiplicar os pães, servi-los. Quando Jesus terminou de multiplicar, eles disseram, vamos fazer logo esse homem rei. Ô homem bom. A gente assiste culto com ele e ele não deixa a gente ir embora com a barriga seca. Vamos fazer ele senhor, vamos fazer ele rei. Olha para cá para você entender como é o povo. Olha para cá. Vamos fazer ele rei naquela hora, naquele momento. Mas agora só porque Jesus vai mudar um pouquinho da mensagem. Jesus disse assim, trabalha. Vão trabalhar pela comida espiritual. Aí um disse assim, mas é o seguinte, tu fala assim, o que tu tens para nós crermos em ti? Tá aqui, gente. O que tu fala essa verdade, essa dureza, para nós crer em ti? Mostra alguma coisa. Jesus tinha acabado de fazer o quê? Mas por que não creram? Porque Jesus não fez show. Jesus multiplicou os pães de maneira simples. Aleluia. Ele só passava, vou entregar para o povo. Vai entregar para o povo. Quando eles comeram, eles disseram, mas qual é o sinal que tu fazes para nós crermos que tu és enviado de Deus? Porque Moisés foi enviado. Aí Jesus perguntou, como assim? Moisés nos deu o maná. Aí Jesus disse assim, não foi Moisés. Aleluia. Quem deu o maná foi o Pai. Mas nem o maná sustentou vocês, porque eles comeram o maná. E o que aconteceu? Tudo morreram. Tem muito crente comendo milagre, comendo algo, mas vai morrer. Eu conheço muitos que estão assim. Glória a Jesus. Só porque Jesus mudou o tom. Aí Jesus vai piorar o negócio. Eu pensei que Jesus ia suavizar, Jesus vai piorar o negócio. Jesus olha para eles e diz assim, vão trabalhar pela comida que permanece. Aí quando eles disseram, o nosso pai mandou o maná, Jesus disse, não, quem mandou o maná não foi Moisés, foi o pai. E Moisés era a maior figura para eles. Jesus mexeu com o negócio. Mas não vai parar por aí não. Jesus disse assim, olha, eu quero dizer para vocês, quando vocês me perguntaram, qual é a obra ou sinal para nós crermos em ti? Jesus disse assim, é preciso ter fé. Aleluia. Creia em mim. Nenhum profeta do Velho Testamento, ou nenhum homem usado por Deus no Velho Testamento, aparecia, primeiro, sem dizer que era enviado por Deus, segundo, sem realizar um sinal. E naquele dia Jesus não apareceu dizendo nada disso, ele só disse assim, se vocês quiserem vir a mim, tem que ter o quê? Fé. Jesus não disse, eu não vou fazer milagre nenhum para vocês, eu não vou fazer show para vocês, se vocês quiserem vir a mim, é pela fé. Aleluia. Hebreus 11:6. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e é galardoador do que os buscam. Quem aqui nesta noite tem fé em Jesus? Quem tem fé mesmo nele? Mas você teria fé sem ele fazer nada para ti, em teu favor. Aleluia. Só você olhar para ele e dizer, ele é o Messias, ele é o Cristo. Será se você poderia a Cristo desprendido destas coisas? Jesus vai continuar o sermão dele. E ele vai piorar o negócio. Ele disse, olha, eu quero dizer para vocês que eu sou o pão. E eu também sou o pão que desci. Oh, glória. Aí disse, agora ele está doido. Está aí no texto. Nós conhecemos a mãe dele. Está aí ou não está? Conhecemos a mãe. Conhecemos os irmãos. Você é um louco. Piorou. Primeiro, ele não tem sinal nenhum de profeta. Segundo, é humano e agora anda dizendo que é divino. Aí eu pensei, Jesus vai melhorar o discurso mais na frente. Não.
Ele abriu a boca e disse: meus irmãos, e aquele que não comer a minha e não beber o meu irmão, Levítico 7, 26, 27, comer sangue, beber sangue, era uma afronta a um judeu. Aí terminava de dizer: esse aí é louco, é doido. Quem é que vai comer a carne dele e beber o sangue dele? Mas olhe para mim aqui. E cadê a multidão que estava agora há pouco aplaudindo Jesus? E cadê a multidão que agora há pouco estava elogiando a Jesus? E cadê a multidão que agora há pouco estava dizendo: vamos torná-lo rei? Mas quando Jesus começou a fazer o milagre dos pães, era para que eles entendessem o que ele ia pregar lá na frente. E eles não entenderam. Eles não entenderam a mensagem de Cristo. E é nesse momento, queridos, que Jesus Cristo, ele abre a boca e diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Aleluia. O Espírito Santo, ele estava mobilizando as palavras de Jesus. Essas palavras dariam vida ao coração de cada um deles. Jesus terminou o discurso. E todo mundo se aquietou. Ficou quietinho, olhando para um lado, para o outro. A multidão saiu. Porque você tem dois grupos de discípulos aqui. O primeiro grupo de discípulos eram de judeus, que estavam ouvindo ele. Quando eles terminaram de ouvir, cada um disse: não, mensagem aí é dura. Está aí no texto. Quero isso não. Aí o outro que tinha levado um saquinho para ver se ia ter pão naquele dia. O homem hoje não tem padaria. Ele pegou o saquinho e arrumou. Bora, meu filho, para casa. Você já viu que tem crente, pastor, que ele vem para a igreja, aí ele diz assim: eu pensei que hoje no culto Deus ia falar comigo. Primeiro, você não vem no culto para Deus falar com você. Ele fala contigo 24 horas. Aleluia. Ele fala pela palavra. Você fala com ele pela oração. Aleluia. Você vem ao culto para estar em comunhão com os irmãos. Aleluia. Você vem ao culto para partilhar aquilo que Deus já te deu. Nós estamos numa forma de liturgia totalmente errada. Cada um pegou seu saquinho e foi embora. E foi nesta hora, queridos, nesse momento, que o próprio Jesus viu que todos saíram, até os que estavam próximos. Agora, o primeiro grupo era o grupo de judeus, que é chamado discípulos também, que seguiam a Jesus. O segundo grupo era o grupo próximo de Jesus, os 12. Jesus olha, está o André com a cara baixa, está o Felipe desconfiado, aí tudo mole. Aí o Pedro, que era mais para frente, mas Jesus olhou e viu tudo mole e disse: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem voltar atrás? A Bíblia diz: muitos já não andavam mais com ele. Aí o Espírito Santo pegou novamente a boca do Pedro. Aleluia. E disse: para quem nós iremos? Aleluia. Diga glória. Para quem nós iremos? Olha o que ele diz, irmão. Para quem nós... Ele não diz para onde nós iremos. Ele diz para quem nós iremos. Porque os judeus daquela época não tinham nada para dar para eles. Nem os filósofos tinham nada para dar para eles. Nem os judeus tinham nada para dar a eles. Nem o legalismo judaico. Só tinha um que naquele dia as suas palavras geravam esperança e vida. Era Jesus. Só tinha um que naqueles dias estendia as mãos e os cegos e os paralíticos eram curados. Só tinha um que naquele dia perdoava os pecadores. Então Pedro olhou. Jesus está pesado mesmo hoje o discurso. Mas mesmo assim, pesado contigo. Para onde nós iremos? Aleluia. Glória. Tu tens. Eita glória. Tu tens o quê? Palavra de vida eterna. Levante a sua mão comigo e diga: se tiver pão. Não, diga bem alto: se tiver pão, eu estou na casa. Se tiver milagre, eu estou na casa. Se tiver bênção, eu
eu estou na casa. Se eu tiver rico, eu estou na casa. Se falarem mal dele, eu estou na casa. Mas eu não volto atrás. Ele tem palavra de vida. Pedro estava dizendo: Jesus, tu não és um filósofo. Tem gente que tem as palavras bonitas, né? Assim, até as pregações. Queridos irmãos, nesta auspiciosa e ínclita noite, eu quero penhoradamente ratificar minha saudação a essa pleiade. Essa é uma palavra bonita, mas não tem vida nenhuma, né? Assim, tem vida nenhuma. Tem irmã que canta bonito, mas não tem vida. Para onde iremos nós? A palavra de Jesus tinha vida. O centurião chegou: Jesus, vai lá em casa. Vai lá em casa. Não foi assim? Meu criado está lá morrendo. Vai lá em casa. Aí Jesus já ia se levantando e ele disse: não precisa tu ir não. Eu sei quem tu és homem de autor e eu sei o que é autoridade, porque eu tenho poder. Eu digo a esse soldado: vai. E eu digo a esse: faz isto. E eu digo a esse: vem. Ele vem. Manda só uma. Manda só uma. Olha o que Pedro diz: tu tens na vida eterna. Para onde iremos nós? O centurião foi, quando chegou em casa, estava curado. Diz só uma. Fala: não, Jesus, não precisa nem a distância mesmo. Tem irmão que pensa que vai. O Naamã, capítulo 5 de Reis, disse assim: eu pensei que o Eliseu ia descer, derramar um óleo aqui na minha ferida, ia me ungir, ia sacudir, ia botar a mão na minha cabeça: receba, receba, receba. E ele não fez nada. Tem crente, irmão, que só se tiver isso no culto. É ou não é? Um dia eu estava pregando numa festa, eu dando um estudo normal, e aí um irmão atrás de mim: usa Deus. Meu Deus, o que esse irmão quer? Usa, pai. Fala com teu filho. Eu falando a palavra. Mas eu entendi, ele queria que eu fizesse munganga. Você entendeu minhas coisas? Eles queriam que eu pegasse: vem cá, minha santa, venha cá, deite aí, deite aí. Não, Eliseu, aí o Naamã chegou, não foi assim? É esse ali, o homem, é? Geazi, é ele. Manda ele se banhar 7 vezes lá no... Ele nem saiu. Aí o Naamã, mal educado, pensei que ele ia descer, sair da casa, pegar um óleo, passar na minha ferida. Ele só mandou ele se banhar. O problema nosso, irmão, é que nós estamos querendo um evangelho com Jesus que não é o que a Bíblia está apresentando. É ou não é? Não é o que Jesus está apresentando. Ele fez o milagre do pão para primeiro mostrar que não, eles não poderiam murmurar, porque Israel recebeu lá atrás, olhem para cá, o povo que mais viu milagre na terra, quem foi? Olha, eu disse uma vez em um local, não me lembro aonde, que essa congregação de Moisés era para ser a mais crente da terra. Amém. Porque lá tinha milagre, não era milagre, não era negócio de dor de cabeça, não. Não é assim? Que hoje tem igreja por aí que o pregador chega e diz: diga o que você tem. Aí ele tá com a dor aqui na costela, mas aí durante o culto sumiu. Sumiu. Palma para Jesus. Não, com Moisés não era assim, não. O culto de Moisés, irmão, era o seguinte: era praga caindo, não era assim. Era o faraó. Tu não vai deixar não, faraó, o povo sair. Aí depois da manhã, pronto, na hora que saía, era escuridão, na hora que saía, era assim ou não era? Era pedra caindo, era abrindo o mar vermelho, chegava no local: Moisés, a água aqui tá amarga. Ele pegava um pedaço de pau, jogava, e aí mexia na água. Bebam vocês? Aí quando bebia, tá doce. É assim que ele fazia. Esse era o culto com Moisés. Eu pergunto: o povo prestou? Nenhum prestou. Todos morreram. Deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite, olhe para cá. Pedro olhou para Jesus. Pedro olhou para Jesus e disse assim: para que iremos? Nós. Só tu tens a palavra de vida eterna. Se eu não estou enganado, eu não trouxe meu texto aqui do original, mas me parece que a palavra que lá aparece é rima. Nós temos a palavra logos, que é a palavra ideologizada. Logos é o verbo e rema é aquilo que Jesus fala. Ele estava dizendo: o que tu falas não é de filósofo. O que tu falas não é de doutor. O que tu fala não é de homens. Tu
Buda falou, Hare Krishna falou, Mahatma Gandhi falou, os filósofos falaram. O que Jesus fala dá é vida, e vida verdadeira. Oh, aleluia. Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então olhe bem para cá, para você não voltar atrás. Vira para o teu irmão aí, olha bem na cara dele, na cara dela, e diz: meu irmão, diga aí, para tu não voltar atrás, é preciso compreender o novo momento. Qual era o novo momento? Olha para cá, olha para cá. O povo de Israel estava vivendo o culto de Moisés. Entenderam como é as coisas? Não é assim? Moisés não deu esse pão. Tem irmão que fica: no meu tempo, a minha igreja. Em 1970 eu vivo um momento agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ao povo tudo seco, sem nada, tudo em pecado. Moisés foi quem nos deu esse pão. Tradição velha fria, sem vida. Às vezes tem pessoas que têm um canto bonito, tem uma orquestra bonita, tem uma teologia bonita, mas é comendo o pão de Moisés. É do passado. Eles vendo Jesus fazer milagre, vendo Jesus curar, vendo Jesus fazer maravilha, e estavam lembrando do pão de quem? Jesus diz: desde besteira, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim tem vida eterna. Esse pão da vida, irmão, ele vai te envolver na nova vida real. Se você pegar 2 Coríntios 3:6, Paulo diz: o qual nos fez ministro de uma nova aliança, porque a letra mata, mas o Espírito... Quem é que tem o pão da vida aí? Quem tem o pão da vida? Eita, glória a Deus. Ele diz assim claramente: tem o pão da vida. Foi isso que Jesus disse. Ele disse: as palavras que eu vos digo, elas são o quê? Espírito e vida. Olhe para cá, irmãos. As palavras de Jesus não é para gerar beleza. Não é para gerar simetria. Não é para gerar admiração. Tem gente que admira. Esse povo aqui, tudinho, admirava Jesus. O sentimento que são, ou por aventura? Vocação ou por aventura? Vocação ou por aventura? Quem segue por vocação pode quebrar tudo, mas ele fica com Jesus. Quem segue por vocação pode acabar tudo, mas ele fica com quem? Com Jesus. Irmão, a fé mais linda que eu acho do Novo Testamento, a Bíblia diz assim: vendo o centurião tudo que tinha acontecido, Jesus lá na cruz do Calvário: Pai, nas tuas mãos. Irmão, aí o véu se rasgou de alto, aí escureceu, trovão, tudo, rasgou tudo. Aí o centurião olhou e disse assim: esse aí sim, verdadeiramente era o filho de... Naquela hora ele creu. Será se tu tem essa fé de acreditar em Jesus? Será se você tem essa fé? Eu estou falando, não é você buscar coisa nele. Eu estou falando de você olhar para você que é pecador e dizer assim: Jesus, eu sou um pecador miserável, desgraçado. Mas hoje entra na minha casa, entra no meu coração, me salva. Será se você tem essa fé? Ou a tua fé é só por pão? O pão representa muita coisa. Eu quero Jesus para ele me dar uma casa. Lá no Brasil, não sei se aqui tá. Eu quero Jesus também para ele arrumar um namorado para mim. Tá pesado para Jesus, irmão. Porque eles estão fazendo Jesus de tudo. E olhem para cá, deixa eu dizer uma coisa. Vocês sabem que foi aqui na Europa, em especial na Alemanha, que o evangelho disparou para o mundo. Mas por que está frio de Deus? E por que agora até a outra América, bem aqui os Estados Unidos, está ficando frio de Deus? Porque tem muita gente na igreja, tem muita teologia, mas não tem a vida na palavra. O que sustenta uma igreja é a palavra da vida. João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Diga comigo: ele tem a palavra da vida. Ele tem a palavra da vida. Então a primeira coisa: viva o real.
Olha, tem irmão que espera o pastor trazer o céu para ele. Tu mesmo pode trazer. Jesus disse para ele, gente, o que eu estou dizendo, as minhas palavras são espírito e vida. Se tu estiveres dentro do barco, sozinho, Jesus, tu estás aqui, a tua palavra está em mim, você vai ter a vida. Se você estiver no hospital doente e dizer assim, Senhor, eu creio no poder da tua palavra, o Senhor vai te levantar. As palavras dele são o quê? Espírito e vida. Então, Jesus queria envolvê-los no real. Eles estavam vivendo aí no pão de Moisés. Nosso pai, tem gente que é assim, está na igreja. É o meu pastor, é porque naquela época, lá no Brasil, eu vivo aqui. Viva o real aqui. Entre no mistério de Deus aqui. Irmão, tem gente que pode sozinho. Vocês sabem de John Wesley, quando ele estava dentro do barco e viu os irmãos morávios. Ele foi fazer missão e voltou. Aí o barco começou a sacudir, né? Aí ele, eu vou morrer. E os morávios sentados, cantando com o meninozinho. Aí ele ficou olhando aquilo ali. Aí quando desceu do barco, John Wesley desceu do barco e perguntou, por que vocês não ficaram com medo? Eu disse, porque Jesus está em nós. Aleluia! E você é o quê? Ele disse, eu sou missionário. Não, você precisa morrer. E nascer de novo, porque você tem medo da morte. Jesus disse assim, olha, quem tem a minha palavra já passou da morte? Para a vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Tem pastor, eu não prego assim não. Tem pastor que quer animar a igreja, quer alegrar a igreja. Se tu tem vida, tu vai trazer a vida para cá. É ou não é? Tem irmão que quer trazer vida para a igreja. Tem irmão, pastor, parece que... Eu não perco meu tempo com isso, não. Eu cheguei aqui, parece que vocês estão mortos, irmãos. Cadê quem tem glória? Quem tem glória? Quem tem glória? Eu lá vou nisso. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Olhe para cá. Crente que tem vida, ele traz a vida. Eita glória. Não é assim? Ele traz a vida. Aonde ele chega. Eu preguei ontem pela manhã. Paulo chegou no navio que só tinha prisioneiro e estava todo mundo sem vida. Ele animou com vida. É assim. Eu vou chegar na igreja como se eu fosse um comediante. Não é assim? Aí nos Estados Unidos eles estão chamando stand-up, né? Aí reúne um bocado de crente e o pastor fica aqui como um palhaço. Vai, irmão, você está fraco, o que é que está acontecendo? Vamos, levanta, glorifica. Não. Se a palavra está dentro de você, você tem vida. Você pode estar na luta, pode estar na prova, você pode até estar abatido, mas Paulo diz, não vencido. Porque você tem vida. Bata aí no seu peito. Bata aí, ó, eu tenho uma vida. Diga, eu tenho uma vida. Eu tenho uma vida. Pronto, Jesus vive dentro de você. Então, viva o real. Não fique comendo pão lá do deserto. Nossos pais, tradição zona antiga, nossos pais comeram maná. Nós somos da igreja do maná. Não é assim, não tem coisa. Nós somos da igreja do maná. Mas Jesus disse, mas estão atrasados. Primeiro, não foi Moisés que deu o pão. Quem foi que deu o pão? Outro, aquele pão era só para suprir uma necessidade, era física. O pão que eu dou para vocês, eita, né? Jesus disse em João 7,38, olha, quem beber da água que eu vou dar, se fará nele o quê? Rio. Jesus não cria nem cacimba dentro de ti, não, nem açude, ele cria rios. Rios não param. Eita glória. Quem tem vida, irmão? Só quem tem vida. Eita glória. A segunda coisa, para não voltar atrás, vira para o teu irmão e diga para ele, é para tu não voltar atrás, diga aí para ele, para tu não voltar atrás, tu tens que ter a palavra da vida eterna. Pronto. Se tu não quer voltar atrás, pastor, o que eu faço para não voltar atrás? É porque é o seguinte, tem gente que entra na igreja, aí ele vem aqui no pastor Wellington, aí ele fica, pastor, é porque é o seguinte, eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu estou tendo esse problema, o pastor vai na casa do irmão, aí visita, aí vai e volta, vai e volta. É difícil tu segurar. É difícil. Eu disse, eu fui na casa de um casal quase 10 vezes. Aí quando terminou na última, ele disse, meu pastor, eu não vou ficar aqui na igreja. Me deu uma zanga nesse dia, que eu não me controlei não, nesse dia eu perdi o equilíbrio. Meu irmão já vinha aqui da igreja.
Não é porque eu disse que tu não está precisando de pastor. Aí ele viu que... Aí ele virou e disse, não, pastor, é a minha mulher. Eu disse, ela também não está precisando de pastor. Vocês não são crente, irmão. Me zanguei. Aí eu disse logo a verdade para ele. Depois pronto. Ele voltou para casa de novo. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmão, é que você pode ir... Olha, Deus visitava Adão todo dia. E Adão se desviou. E era Deus que visitava ele. Não era nem o pastor Zéu. A Bíblia diz lá em Gênesis 3, no cair da tarde, Deus visitava ele. Como é que tu tá, Adão? Não é assim? Aí pronto. Como é que tu tá? Cadê tua mulher? Aí pronto, desviado todos dois. É assim? E quem era que visitava ele? Quem era? Era o próprio Deus. Olha, irmão, na tua casa tem crente aqui que um anjo pode visitar ele. Depois ele abusa. Não, anjo, já tá demais. Todo dia tu vindo aqui. Porque, irmão, quando o evangelho não entra, você não tem vida. Quando o evangelho não entra, tudo é ruim para você. Quando você não é crente de verdade, o local não presta. É muito quente, não tem ar-condicionado, é muito longe. É assim ou não é? Agora, quando Jesus te dá vida... Para não voltar atrás, tu tens que ter a palavra da vida. Olha, a Bíblia diz, eu já citei aqui João 5,24, que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Não entra em condenação, mas já passou o quê? Da morte para a vida. Quando a Bíblia diz que quando Deus soltou os apóstolos que estavam presos, está lá em Atos 5,20, aí o anjo chegou e disse assim, vão lá para o templo e pregue a palavra da vida. Olhe para cá, o que sustenta essa igreja é a palavra da vida. Vocês podem ter o melhor cantor aqui, podem ter a melhor orquestra. A única coisa que vai acontecer é sacudir o esqueleto, não é assim? Tem muita igreja que está cheia disso. Tira o pé do chão, tira, né? Tira. Aí pronto. Mas vocês podem observar, Hillsong está bem nos Estados Unidos. Hillsong não é lá? Não é de lá? Está bem nos Estados Unidos. Tem Inglaterra, não tem assim? Não tem aqui? Aí pode observar, e por que o evangelho está se acabando se tem tudo isso? As melhores bandas, é porque muita gente não está cantando como profissional, né? Pronto, ele fica, Jesus is love, né? Fazendo a irmã fazendo charme. Tu tem que ter a palavra da vida. Olha, quando a palavra da vida entra, se os mistérios de Deus entrarem em nós, nós vamos ser uma igreja viva, poderosa, cheia de Deus. Agora a palavra tem que estar em nós. Vão ao templo e pregue a palavra da vida. Pastor Zélio, e como é uma vida avivada? João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem diz glória? E em último lugar, vire para o teu irmão e diga para ele, para tu não voltar atrás, diga aí para ele, para tu não voltar atrás, saiba que o teu pastor é o Filho de Deus. É ou não é? Ele disse, pastor, para quem iremos? Tu tens e nós temos crido. Eita, olha como é lindo. Olha aí. Para quem iremos nós? Verso 69. E nós temos crido que tu és o Cristo. O quê? Se você entrar por aquela porta e não ter a certeza que o dono desta igreja é Jesus, é o Cristo vivo, o teu louvor, a tua liturgia, a tua pregação não vai valer nada aqui dentro. Amém. Sabe por que nossos púlpitos estão fracos de homens, pregadores? Estão trazendo filosofia, estão trazendo teologia, mas não estão trazendo o Cristo vivo. Aleluia. Não estão trazendo. Olha o que Pedro disse. O pessoal sabia que Jesus tinha pão. O pessoal já sabia que Jesus multiplicava, sim ou não? O pessoal sabia que Jesus fazia milagres, sim ou não? Mas eles não viram o Cristo da salvação. Às vezes tu vê só o Cristo do pão, o Cristo da revelação, o Cristo do milagre. Irmão, o que está aqui? Na hora que o irmão diz, aquela irmã, o número da tua identidade é 1950. Ele só está adivinhando a tua identidade. Manda ele mudar a tua vida. Manda ele mudar a tua vida. Pode chegar um bruxo aqui e revelar tudo de você. Porque a Bíblia diz que Moisés pegou vinho, colocou a mão na água e transformou a água em sangue. Sangue. Aí os macumbeiros
mágico, foram lá, ilusão, e fizeram a mesma coisa. Mas por que eles não fizeram o contrário? Porque o povo precisava beber. Moisés transformou em... E eles não conseguiam transformar. Tirar o poder do sangue para fazer a água ficar potável. Eles fizeram vários, até que um dia os bruxos chegaram para Faraó e disse: larga esse povo de mão. Isso aí é dedo de Deus. E o Egito está acabado. Oh, glória a Jesus. Tem muita coisa que vai te iludir na igreja. Tem muita gente que pode vir aqui apenas pelo pão. Apenas pelo pão. Tem muita gente aqui que pode vir apenas pelo milagre. Mas nunca vão olhar para o Cristo da cruz. 1 Coríntios, Paulo diz: os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas Paulo diz assim: mas essa é a mensagem que salva. Olha para cá, a mensagem que salva não é só a gracinha, não. Eu tá aqui com gracinha, eu tá te ajudando. Tem pastor que fica com gracinha com crente. Isso não vai sustentar você. Eu tenho que falar quem é Cristo para você. Eu tenho que falar quem é Jesus para você. Se eu ficar só aqui, gente, é o seguinte: tem pastor que fica na brincadeirinha, é um comediantezinho, não é assim? É o engraçadozinho que você gosta. Ah, nosso pastor é light. Ah, nosso pastor é comédia. Ah, o meu pastor me entende. E Jesus te entende? Ouçam bem. Pedro disse: eu não vou embora. Tua mensagem está dura. Não foi assim? Tua mensagem é pancada doida. Agora eu sei, Jesus, quem tu és. Aleluia. E eu não vou embora, sabe por quê? Porque tu és o Cristo. Aleluia. Aleluia. Tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. Se nós sairmos de ti, é melhor eu ficar com a tua dureza. Porque aqui pertinho de ti eu tenho salvação. Eu posso até não ter pão. Eu posso até não ter casa. Eu posso até não ter um milagre. Mas contigo eu tenho a vida eterna. Contigo eu tenho a vida eterna. E querem saber mais? Só para você ter uma ideia. Quando você vai para João capítulo 11, aí Jesus chegou a Marta, disseram: Marta, Jesus chegou. Ela correu. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, Jesus, ele não teria morrido. Ela começa a chorar. Oh, Jesus, não teria morrido. Está lá no 27. Jesus diz assim: mas Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ah, eu sei, Senhor, mas é na ressurreição do último. Aí pronto. Aí ele diz: olha, mas quem crê em mim... Aleluia. É bonita a Bíblia, né? É bonito. Olha, Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto... Aí ela olhou para ele e disse: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus pergunta, está lá em Mateus 16. Ele pergunta: ei Pedro, me diz aí, o que o povo está dizendo aí? Não, um diz que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Aí ele diz: mas a tua experiência, eu quero ouvir a tua experiência. Aleluia. Eu quero saber da tua boca. O que tu acha que eu sou? Aí ele toma uma palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem, mas o meu Pai. Será se tu sabe? Olha para mim aqui, irmão. Daqui a pouco tu vai voltar para tua casa, marido, esposa. Mas vá com essa. Eu sei quem é Jesus. Tem irmãozinho aí que é analfabeto, tem irmãozinho que é pobre. Mas ele tem tanta intimidade com Jesus. É ou não é? Fala com Jesus numa segurança, numa firmeza. Aleluia. Porque ele conhece Cristo. E se tu sabes quem é Jesus, nunca mais tu volta atrás. Oh, glória. Aleluia. Pode ter luta. Eu já tive muitas decepções com pessoas na igreja. Eu sou pastor há muitos anos. Lido com muita gente. Já me decepcionei com muita gente. Já me deixaram para trás. Dentro da igreja já me passaram a perna. Mas eu nunca saí. Aleluia. Porque eu não estou aqui por causa deles. Amém. Eu estou aqui por causa dele. Aleluia.